Olá, galerinha do sétimo ano. Vamos lá continuar a nossa revisão, tá certo? Do nosso livro 3. Aula passada, na aula de segunda-feira. Quem não assistiu essa aula super importante, revisamos a unidade 7 todinha. Resolvemos situações, problemas envolvendo equações do primeiro grau com duas variáveis. Resolvemos a parte também de desigualdade, tá certo? Quem não assistiu, assista, tá certo? Para revisar esse conteúdo. Porque hoje nós vamos revisar o quê? A unidade 8. Que tem o capítulo 1 e o capítulo 2, onde o capítulo 1 fala de poliedros e não poliedros. O capítulo 2 da unidade 8 fala da relação de Euler e vistas. O capítulo 1 da unidade 9 fala sobre médias. E o capítulo 2 da unidade 9, tabelas e gráficos. Tia, como é que vamos revisar tanto conteúdo assim? Resolvendo questões. Certo? E vai ficar outro trabalhozinho aí para vocês, ó, para ser realizado, tá certo? Uma atividadezinha aí para ser realizada. Clicou no link após essa aula e resolva, que é justamente a respeito dessas unidades aqui, tá bom? Eu vou resolver questões e vocês vão continuar resolvendo em casa, tá certo? A respeito ainda desse conteúdo. Vamos lá. Na unidade 8, capítulo 1, vamos lá. Um sorvete casquinha é composto por uma casquinha e uma bola de sorvete. Que sólidos geométricos representam cada uma dessas partes? Algum desses sólidos é um prisma? Vamos ver? Ó, nós temos aqui a casquinha, né? Ela é o quê? Um cone. E a bola de sorvete, ela é o quê? Uma esfera. Então, no caso, nenhum desses dois sólidos é um prisma. Por quê? Porque eu tenho, nesse caso aí, o cone, que é a casquinha, e a esfera. Eu não tenho aí nenhum prisma, tá bom? Vamos para 2. Agora, o capítulo 2 aí, ó, que é a relação de Euler e vista. Na relação de Euler, gente, fala aí, lá na página 116. O que é que ele fala aí, ó? Para um polígono, para um poliedro, né, convexo, eu vou ter o vértice, aresta e faces, certo? Onde o vértice vai ser representado pela letrinha V, só para relembrar, certo? Eu vou ter o vértice representando pela letrinha V, eu vou ter a face, mais face, representado pela letrinha F, eu vou ter o quê? Aresta, representado pela letrinha A, somado com 2. Eu tenho essa expressãozinha aí, tá certo? Aí, o que é que diz essa primeira questão? Qual o prisma com a menor quantidade de faces, arestas e vértices? E quantas faces, arestas e vértices ele possui? É o prisma de base triangular, certo? Ele possui 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Certo? Na relação de Euler, preste atenção aqui nessa relação que eu acabei de colocar, tá bom? A segunda, um poliedro convexo, ele tem 6 faces e 20 arestas. Quantos vértices ele tem? Vamos lá, ele tem o quê? 6 faces. Então, vértice mais 6 igual a 20 mais 2. Aí eu tenho, ó, vértice mais 6 igual a 22. Vértice será igual a 22 menos 6. Que dá igual a 16. 16 vértices. Tá certo? Só ir pegar essa relaçãozinha aqui que eu tenho, ó. Relação de Euler. Vamos para a próxima. Agora eu tenho aqui, ó, qual o nome da pirâmide que contém 18 arestas e quantos vértices ela tem? É a pirâmide de 9 lados, gente. Ela tem 10 vértices, tá certo? Aí, ó, quarta questão. Um prisma com 18 arestas tem um polígono como base e quantos vértices deve ter? Vamos lá, sua base é um hexágono e o prisma ele vai ter 12 vértices, tá
certo? É um hexágono, certo? Quinta questão. Um poliedro convexo é composto por 16 faces triangulares. Quantos vértices ele tem? Ele vai ter o quê? 10 vértices, certo? Toda pela relaçãozinha que temos aí de Euler. Deixa eu apagar aqui que já está no meio. Sexta, se um prisma tem uma quantidade ímpar de faces e de aresta, o que pode dizer sobre sua base? Que ela tem a quantidade ímpar de lados, tá certo? Sétima, se um poliedro tem 4 faces triangulares, 2 faces quadradas e uma face hexagonal, qual o número de vértices desse poliedro? Ele vai ter o quê? 8 vértices, tá certo? E a oitava, um dos registros de vista superior de Roberto, seguindo o seu padrão, é o seguinte, tá aqui, ó. Se a altura máxima aqui era de 6 blocos, qual o número de cubos que pode estar nessa configuração? Eu vou ter o quê? Já que sua altura máxima, que era de 6 blocos, a altura máxima dele, já tem um 3, ó, teria mais 3 para cima, já que a altura máxima seria de 6 blocos. Aí diz assim, ó, qual o máximo de cubos que pode estar nessa configuração? Se eu colocar os 6 blocos aqui para cima, eu já tenho um 3, coloco mais 3 para cima, eu vou ter o quê? 34 blocos, tá certo? Só observar. Nona questão, considera a seguinte planificação de um cubo. Aí, se empilhar 4 cubos idênticos com esta planificação, de modo que a vista frontal fique como a do desenho a seguir, qual será a vista traseira? Traseira dela será qual? Essa daqui, certo? Então, será o quê? O item C. Aí, agora, nós vamos ver a parte de médias, certo? A unidade 9, capítulo 1, médias. Aí, vamos lá. Associe cada item à sua média aritmética. Lembra da média aritmética? Acho que sim, né? Eu tenho 7 e 17. Como é que eu encontro a média de 7 e 17? Soma 7 mais 17 e divide por 2, tá certo? Já que eu tenho 2 números, eu vou obter o quê? 12. Mesmo jeito aqui, ó, segundo pontinho, 10, 2 e 9. Soma 10 mais 2 mais 9, mas dessa vez eu vou dividir por 3, já que eu tenho 3 números, tá bom? O terceiro pontinho, 4, 7, 15, 9 e menos 10. Soma 4 mais 7 mais 15 mais 9 mais menos 10 e divide por 1, 2, 3, 4, 5, já que eu tenho 5 números. Fazendo isso, eu vou encontrar 5. O último pontinho, soma 42 mais menos 18, mais 56, mais 34. Divide desta vez por 4, já que eu tenho 4 números. Eu vou encontrar 28,5, tá certo? E a segunda, calcule as médias aritméticas a seguir, do mesmo jeito. Soma e divide o item A, no caso, por 3. Você sempre divide pela quantidade de números que você tem, tá certo? Próximo. Terceira, ainda sobre médias. Paulo e Davi criaram um jogo para ajudar no estudo de médias. Um deles escolhia um número e o outro tinha que falar qual o número faltava para que a média entre eles fosse 50. Aí, ó, com base nos números escolhidos por Paulo, qual o número Davi precisava falar? Paulo falou aqui, ó, 32. Qual o número que Davi ia falar? O que é que eu posso fazer? Eu sei que os dois juntos, que a média dos dois era 50. Né? Então, os dois somados, um eu não sei, eu boto uma letra. Dava o quê? Os dois somados tinha que dar o quê? 50. Certo? Os dois somados, a média tinha que dar 50. Mas como é a média eu tenho que somar os dois e dividir por quanto? Por 2. Certo? A média não é assim? Certo, tia, mas como é que eu faço? Multiplique 50 vezes 2, multiplicando
os meios pelos extremos, certo? Multiplique 50 vezes 2, que dá 100, igual a x mais 32, certo? Então, 100 menos 32, você encontra o 68, certo? Fazendo isso aí. Tia, mas por que dividiu por 2? Porque não são dois números. O número do Davi e o número do Paulo, certo? Aí o Paulo dava um número, que foi o 32, e o Davi tinha que dar outro número, onde a média fosse 50, certo? Aí a quarta questão. Qual raciocínio Davi pode ter desenvolvido para chegar às respostas corretas sem precisar calcular a média? O que é que ele pode fazer sem fazer o que eu estava fazendo aqui? Uma opção, né, é ver que número faltava para completar 100. Por quê? Porque você lembra lá que eu tinha, ainda aqui no exemplo A, eu tinha x mais 32 sobre 2 igual a 50. Por que aqui é 100 e não 50? Porque eu não tive que multiplicar aqui, ó, 50 vezes 2. Justamente por isso que ele é 50. É 100, certo? Porque 50 vezes 2 é 100, tá bom? Vamos para a próxima. A média aritmética de 5 números é 17. 4 desses números são 9, 8, 13 e 21. Qual é o quinto número? Eita, tia, como é que eu faço agora? São 5, né? Coloca o que você não conhece, mais 9, mais 8, mais 13, mais 21. Aí, ele fala que a média aritmética de 5 números é 17, igual a 17. Né? A média, divide por quanto? São quantos números? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bota o 5 aqui, ó. Certo? Aí, do jeito que eu estava fazendo lá na quarta, multiplica 17 vezes 5, depois o x, né, vai passar subtraindo, e você encontra o valor de x, o outro número sendo 34. A média aritmética de 3 números consecutivos, um após o outro, consecutivo de 1, 2, e aí vai. Qual é o maior desses 3 números? Aí você vai fazer. E do capítulo 2, tabelas e gráficos, vamos resolver essa questãozinha aqui. Observa a seguinte tabela com os dados nutricionais de um biscoito recheado. Primeiramente, antes de partir para o item A e item B, temos que entender essa tabela, certo? Olha aqui as informações. Ó. Informação nutricional, porção de 30 gramas, referente a 3 biscoitos. Presta atenção nisso. Aí eu tenho aqui a quantidade por porção, eu tenho a porcentagem de valores diários e eu tenho a quantidade por porção e a porcentagem de valores diários. Certo? Vamos passar aqui para o item A. Qual a quantidade de açúcar em um biscoito? Pronto, eu tenho aqui açúcares, bem aqui. Se são 3 biscoitos e aqui eu tenho 9 gramas de açúcar, um biscoito são quantas gramas? 3 gramas, certo? Aí o item B. Qual a porcentagem desse biscoito é açúcar? Qual a porcentagem desse biscoito é açúcar? Ah, se eu tenho aqui 3 biscoitos, né? 30 gramas é 3 biscoitos. Um biscoito são quantas gramas, né? Aí você descobre e vai encontrar assim a porcentagem de 30%, que ele pergunta qual a porcentagem desse biscoito é açúcar. Lembrando, são 3 biscoitos, né? 3 biscoitos é 30 gramas, é equivalente a 30 gramas. Um biscoito são quantas gramas? 10, né? Ó, 10 mais 10 mais 10, 30. Então, um biscoito é 10 gramas, né? Aí, qual a porcentagem desse biscoito é açúcar? 30% dela, certo? Só resolver que você encontra. Olha a importância de entender o que está por trás da tabela. Lembrando que aqui é 3 biscoitos a 30 gramas. Você tem que descobrir a quantidade de um biscoito, certo? A outra aqui também é estudo aqui da tabela. Você vai pegar essa tabela e colocar em gráfico.
Ó, o custo do frete. O frete aqui, ó, grátis, 57. Então, grátis e o pago, o laranja. Você marca o item A. E a outra, condição, novo e usado. O novo lá, ó, é 101, usado 9. Então, o novo tem que ser uma parte maior do que o usado. Tá certo? Então, item B. E a outra, a localização. Aí vem, ó, São Paulo, 67. Tá aqui a parte de São Paulo. Rio de Janeiro, 15. Minas Gerais, 11. Paraná, 5. Piauí também. Paraíba, 2. Rio Grande do Norte, 2. Distrito Federal, 1. E Rio Grande do Sul, 1 também. Aí tá aqui, ó. Você observar o mesmo tamanho, ó. Então, no caso aqui, seria quem? O item A já estava descartado, né? Seria quem? O item D. Olha aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados. Tá certo? Marque aí o item D. Aí aqui também, ó, estudo de gráficos. Aqui está o seu relatório desta semana. Aí vem, ó, há 2 semanas, 1.140. Semana passada, 1.020. Esta semana, presença. A resposta está aqui no gráfico do item A. Aí o item B, analise os valores da tabela, determine a escala em que o gráfico está dividido. Os pontos aumentam de 200 em 200. Os pontinhos vão aumentando em 200 em 200. Só observar a tabela. Tá certo? Então, nossa resolução de exercício encerramos aqui. Revisamos a parte de relação de Euler, a parte aí da unidade 8 todinha, que fala sobre sólido geométrico, a unidade 8 e a unidade 9, certo? Vejam mais uma vez, resolvam mais exercício e terminou a aula, clicou no link para realizar esse trabalhozinho que consta aí na agenda de vocês, tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.